A seguir, Lajeado, um novo olhar sobre os bairros. Debate sobre o desenvolvimento das diferentes localidades da cidade. Matheus Souza. Olá, ouvintes e internautas que nos acompanham nas plataformas digitais do Grupo A Hora e também na 102.9. Nós estamos iniciando aqui na nossa programação mais um debate do projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Eu sou Matheus Souza e estou aqui na condução de mais um debate dos bairros ao lado da minha colega Mayra Schneider. Mayra, tudo bem contigo? Tudo bem, Matheus? Olá para os nossos convidados especiais hoje aqui nesse lugar tão bonito que é o Jardim Botânico. Isso mesmo. Hoje, então, nós estamos falando direto aqui do Jardim Botânico de Lajeado, um dos espaços mais bonitos, não só de Lajeado, mas também da nossa região, para falar justamente sobre o desenvolvimento deste bairro, né, que leva o nome desse espaço tão bonito, e também do bairro Montanha, dois bairros vizinhos, o Jardim Botânico, que é o bairro caçula de Lajeado, mais recente. Uma de suas partes, inclusive, fazia parte do Montanha. Então nós vamos abordar esses dois bairros, o momento que vivem esses dois bairros neste debate. Lembrando que o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, tem produção e apresentação de Matheus Souza e Mayra Schneider, a supervisão de Felipe Naitsky, a equipe técnica. Conosco está aqui hoje o Evandro Malman e também no suporte de redes sociais e imagens a Raika Frantz Weiss. Pois Lajeado então cresce e se desenvolve em todos os sentidos e todos os bairros, fruto do seu protagonismo empreendedor, localização estratégica e momento singular que atravessa o vale no contexto estadual. Todo o planejamento e políticas públicas implementadas neste momento vão ditar a qualidade de vida e o crescimento ordenado nos próximos anos e décadas. E muito por isso se ergue fundamental o olhar estratégico e arrojado sobre os agora 28 bairros que formam a cidade de Lajeado. Então, a partir desta constatação, se propõe um trabalho de análise, curadoria, pesquisa e apuração jornalística com ampla visibilidade local e regional para despertar um olhar mais estratégico e arrojado sobre os bairros. Então, como eu falei anteriormente, né, estamos abordando nesta edição os bairros Jardim Botânico e também o Montanha. Estão aqui conosco hoje as representantes da Associação de Moradores do Jardim Botânico, a Mara Cristina Markmann, também conhecida como Baixinha, né, que é a nova presidente eleita recentemente, e também a Marlise Miller, conhecida como Lisa, também integrante da Associação de Moradores, estão aqui conosco representando o bairro. Também está aqui o Deoli Greff, ele que é coordenador de Relações Institucionais da Prefeitura de Lajeado, tem uma atuação junto às entidades, às associações de moradores. Infelizmente, não podemos contar hoje com a presença do pessoal da Associação de Moradores do bairro Montanha, mas em outra oportunidade nós também abriremos espaço para eles. Mayra? Vamos começar dando então boa tarde para as nossas convidadas. Começar então pela Baixinha, né, a presidente aqui da Associação de Moradores. Muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. A gente fica muito contente com o convite e estamos muito felizes por estar aqui para poder falar do nosso bairro. Muito bem. Lisa, seja bem-vinda. Bom, para complementar, é um prazer de estar aqui, tendo essa oportunidade de divulgar um pouco mais as necessidades do nosso bairro para a nossa administração. Obrigada, pessoal, por essa oportunidade. Que é um bairro caçula, mas um bairro com muitas demandas, né? Como já conversamos, né? A Mayra também já esteve aqui algumas vezes nas últimas semanas para conferir de perto a situação do Jardim Botânico. Deoli, obrigado por aceitar o nosso convite. Deoli, que representa aqui o poder público, mas também uma pessoa com ampla experiência, né? Também colega jornalista, conhece bem a realidade dos bairros de Lajeado. Boa tarde, uma saudação a todos. Realmente, nosso trabalho na coordenação de relações institucionais visa dar um suporte, um auxílio para as entidades, especialmente nas suas demandas. São tantas, e eu penso que esse nome do programa é muito interessante, um novo olhar sobre os bairros. Eu acho que nós teríamos que aprofundar esse novo olhar e trazer de volta ou enfatizar duas palavras: o espírito comunitário e o espírito de pertencimento aos bairros.
penso que isto faria todo um diferencial de um melhoramento na convivência dos bairros. Eu li que, enquanto vereador, também participou ativamente, né, do processo que resultou na criação deste bairro, né? É positivo, exatamente, somos autor do projeto que cria o 28º bairro, o Nenê da cidade, né? 2 Isso. anos, né, que fez agora. Já passamos para 3 anos, 2023. Jardim Botânico, que, embora seja recente, né, também é um bairro que já se apresenta com muitos desafios e muitas demandas. Bom, para começar então, né, com as nossas convidadas aqui, eu queria entender um pouco sobre a dinâmica, né, de como foi criar um novo bairro para vocês. Eu lembro que a Lisa, eu estive aqui com ela, inclusive entrevistei ela na ocasião em que o projeto estava sendo discutido na Câmara de Vereadores. Como foi para você, né, que mora aqui há bastante tempo, ver esse bairro nascer, sair do papel? Como é que está sendo esses 2, 3 anos já de bairro novo, digamos assim? Nossa, é muito satisfatório, porque no final das contas é uma conquista que realmente quando vir morar para cá, quando eu comprei a minha casa, eu vim achando que era o bairro Jardim Botânico e era somente o loteamento Jardim Botânico. E isso faz aproximadamente uns 18 anos atrás, onde inclusive a gente debatia entre moradores que deveríamos de ser o bairro Jardim Botânico, até inclusive por nós termos o nosso Jardim Botânico no nosso município, onde são pouquíssimas cidades na nossa região, no nosso vale, que tem esse prazer de termos um jardim botânico. Então, saindo do papel com seu Deuli, o Éder, com a Câmara de Vereadores, é muito satisfatório. Na verdade, Lisa, só para contribuir, Exato. no estado existem apenas 4 jardins botânicos: Lajeado, Porto Alegre, Santa Maria e Caxias do Sul. Então é um privilégio esse espaço. Eu me lembro que na época aquilo que tu falavas se confundia, as pessoas compravam terreno aqui achando que era bairro, e os vendedores de imóveis também se usavam disso, né, do Jardim Botânico, como sendo um bairro, né, e na verdade não era. E eu me lembro que uma ocasião um taxista contou que um passageiro pediu para ser levado para o Jardim Botânico, né? E ele, mas que bairro é esse, né? Eu não sabia onde ficava, né? Então, a criação desse bairro, nesse curto espaço de tempo de sua existência, já justificou a razão de termos criado esse bairro. Com certeza. Bom, nós estamos em um lugar privilegiado, né, aqui no Jardim Botânico, e de fundo a gente tem aqui a UPA, né, que é uma referência à saúde aqui de Lajeado, e eu conversei bastante com a Lisa esses últimos dias, né, inclusive na produção do caderno especial, dessa estrutura toda que tem aqui no Jardim Botânico, e ela disse: Mayra, aqui não falta praticamente nada, nós temos tudo, né, Lisa? Só então continuar agora e cuidar desse Embelezar. e embelezar, exatamente. Inclusive, a gente acompanhou ali uma pauta interessante na semana passada, que foi plantar árvores, né? Mudas de árvores ali no canteiro principal daquela avenida linda ali, né? Então, manter, né, Lisa? E complementando isso, eu acho que esse resultado não é eu, nem Baixinha, nem a administração que irá fazer, e sim a comunidade. Basta nós nos querermos, termos um bairro diferenciado. E eu acho que o município de Lajeado pode ter um olhar, não estou dizendo que ele precisa ser diferente, mas sim, né, prestigiar esse bairro cujo o nome é Jardim Botânico. Então, focarmos em cima disso, com a colaboração de todos, que é fundamental, né? Mas fortalecendo, Lisa, aqui tu está falando, confirmando de quem olha de fora, enxerga aqui no bairro Jardim Botânico esse novo olhar de um bairro. A gente ainda tem a ideia de que presidente de bairro, ou associação de morador de bairro, é só para reivindicar, né? Só para ir até a prefeita e pedir, né? E aqui está se observando o contrário, uma atitude diferente. A iniciativa parte da associação de moradores para criar eventos, atividades que envolvem os moradores e buscam o auxílio da prefeitura para aquilo que está fora do alcance deles, né? Não é
pedir para a prefeitura fazer. Não, fazer em parceria, em conjunto. Acho que o o bairro Jardim Botânico está dando esse belo exemplo para a cidade de Lajeado. Muito bem. Bom, Baixinho, eu lembro que nós conversamos esses dias também na reportagem que saiu no jornal, né? E tu me contavas que praticamente morou muito tempo, né? Quando o bairro ainda era Moinhos d'Água, assim como também a própria Lisa, e também abriu seu estabelecimento, né? Aqui na rua, aqui próximo, né? Agora me esqueci, me fugiu o nome da rua. A Rua Doutor Isso. Dalton de Bem-Estou. Isso. Mas quando tu vieste para cá, então, com o teu estabelecimento, imaginava que logo também o Jardim Botânico ia virar um bairro? Imaginava que ia ter esse movimento dos moradores? Tinha conhecimento desse desejo dos moradores de ter esse bairro com o nome Jardim Botânico? Sim, sim, já vinha-se há muito tempo falando sobre, e eu fiquei muito contente, né, porque eu vim residir no bairro, na verdade, quando eu tinha 14 anos, que Olha foi só. quando eu vim para Lajeado. Uhum. Aqui não tinha asfalto, era só a estrada de chão, né. Eu estudava no Castelinho, vim morar com a És de onde? Dinda, eu sou natural de Fazenda Vila Nova. E vim para cá para estudar, não voltei mais para casa, né, criei então, que fui me enraizar aqui no Moinhos d'Água, que agora é o Jardim Botânico, mas sim, quando eu vim do bairro Centro com o meu estabelecimento de volta para cá, já estava se falando Já tinha sobre, esse movimento, então. já tinha. E logo tu decidiu também se integrar a essa equipe que estava ajudando, né, na criação do bairro. Sim, os primeiros integrantes, da dona Celanir veio me convidar, que foi feito um cachorro-quente, né, foi uma reunião que eles fizeram para angariar fundos para a papelada toda, né, que tinha custos no início, né. Então eles vieram me procurar e eu vim junto e desde ali só fui cada vez mais participando e não, agora não paramos, queremos cada vez mais participar e melhorar o bairro, né, com ações e que os moradores também venham colaborar com esse movimento que nós estamos propondo. Uhum. Como é que veio o convite para você assumir, então, a presidência da Associação de Moradores? Isso foi de parte do grupo e também era um desejo meu e eu assumi esse compromisso, juntamente, claro que com a Lisa, né, e a Karine, que também está aqui, e os demais integrantes da diretoria. Foi uma conversação que a gente teve antes de eu assumir, Uhum. que eu assumiria, mas que todos iriam participar. No momento que eu não puder assumir algum compromisso, eu sei que um dos demais integrantes vai assumir e vai botar a cara e que vai fazer acontecer. O mais interessante que eu percebi em vocês duas principalmente, é a garra e a força que vocês têm para transformar este local, esse bairro que já é bonito, numa região, numa área ainda mais aconchegante e mais gostosa de se viver, né. O que vocês esperam aí que venham mais moradores para cá, que venha instalação de empresas para cá? Como é que vocês, enxergam essa questão de transformar o Jardim Botânico ainda mais e melhor? Bom, eu, primeiramente, como eu e a Baixinha, nós sempre comentamos com outros integrantes, a gente não vai resolver tudo imediato, tá? Então, a gente sabe que tem cobranças de alguns colaboradores do bairro que querem que seja resolvido. Gente, a gente precisa de passo a passo, foi que a gente combinou, e a gente não está pedindo nada de mais imediato. O que a gente de saída desejaria muito que a administração, nós precisamos do apoio da administração, que seria a nossa área verde, uma área verde com lazer, tá? Que possa ter caminhadas, que poderia ter bancos. Então, é o primeiro passo para o próprio morador poder usufruir desse resultado. E eu acredito que depois de nós termos um resultado que eles possam usufruir, nós vamos cada dia conquistando mais. E a gente mais uma vez pede que os moradores interajam com a gente, nos peçam, tá? Então, assim, nós não vamos conseguir fazer nada sozinho, e eu e a Baixinha temos compromisso como todos os outros têm. Então, assim, a gente não consegue estar em todos os cantos. Então, isso é fundamental, a participação de uma união, que é o diferencial que a gente quer e deseja para o nosso bairro, né? Conforme as pessoas, os moradores vão trazendo as necessidades do bairro, a gente vai indo passo a passo,
ordenando e vamos vendo como a gente pode fazer, solucionar. Tem coisas que acontecem no cotidiano que são simples, né, não precisam daqui a um pouco de uma grande movimentação que pode ser resolvido. Coisas a gente resolve nós mesmos, né, e outras coisas a gente vai levar ao poder público e a gente tem a certeza que conforme vai acontecendo, a gente vai resolvendo. E empresa sim, a gente tem uma grande notícia que é o SESC Senat, que está vindo para o nosso bairro, Importante né. investimento. Muito bom para nós, nós ficamos mais felicíssimos, né, com essa notícia. É motivo de comemoração mesmo, né? Sim. Porque o SESC Senat é o Serviço Nacional do motorista, né? Das pessoas que trafegam nas estradas, mas também beneficiam, no caso, o morador local aqui, né? É, assim, Lisa e Baixinha, eu ia acrescentar que a vocação do bairro Jardim Botânico deve ser a vocação de ser um bairro residencial nobre, né? Pela localização próxima ao Jardim Botânico, né? Penso que essa seria uma opção para a cidade, né? De ter um bairro essencialmente residencial, né? Porque toda a geografia combina a área verde, né? Então, vindo empreendimentos nessa área, no SESC Senat, a área de lazer, que tem uma área verde enorme, até ali para dizer assim, ao lado aqui do Jardim Botânico, mais uma área, né? Então, eu apostaria no bairro Jardim Botânico como sendo um local, uma área residencial nobre da cidade. Interessante, né, esse olhar que eu li, porque nós temos os bairros de Lajeado estão cada vez mais se descentralizando, né? A gente tem visto cada vez mais isso, como o próprio Montanha, que tem um mini centro, né? Mas também o próprio São Bento já está virando um bairro com comércio, com ventos, já é uma mini cidade. O Jardim Botânico, que fica entre eles, tende a permanecer uma característica mais residencial, embora tenha serviços importantes como a UPA, né? Então a tendência é que o Jardim Botânico siga, né, com essa pegada mais residencial. Isso. É bem observado, porque a localização, né, entre bairros e próximo ao centro, né? Então, poderia-se investir um pouco mais, né, na mobilidade, né, Vamos falar sobre isso também que depois. ainda tem algumas deficiências, a gente reconhece isso, né, porque se observou, a Lisa veio morar para cá 18 anos, era roça ainda, Era roça. Não, né? estrada de chão. Então 18 anos é pouco tempo Isso. para uma localidade se desenvolver, Com certeza. se transformar, criar um espírito, assim, uma comunidade urbana, né? Então, sendo para ser residencial, a mobilidade é fundamental. Até para complementar o que ele quis dizer, ou para a gente entender mais, ela já está praticamente toda ela construída. Nós temos poucas áreas em geral ainda para construção, talvez para grandes empresas, talvez eu esteja enganada, mas se a gente circular no nosso bairro, ele está muito construído. Então são pequenas coisas que a gente precisa corrigir para nós termos mais lindo bairro, né? Muito bem, nós estamos com o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e também da Imogel. Hoje estamos direto do Jardim Botânico, esse espaço tão bonito aqui no município de Lajeado, né, o que inclusive completa 30 anos, né, este ano, o Jardim Botânico, então tem todo um simbolismo, né, também, que leva o nome desse bairro tão importante para o município de Lajeado. Nós vamos fazer uma pequena pausa, né, Evandro? Para dar um tempo aqui para o pessoal tomar uma água, nós já voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e também da Imogel. Nós estamos, portanto,
com o debate hoje aqui no Jardim Botânico de Lajeado, esse belo espaço que nós temos aqui no nosso município, justamente para falar do bairro que dá nome, né, a esse local, mas também do bairro Montanha. Infelizmente, não podemos contar com a presença dos integrantes da Associação de Moradores do Montanha, mas nós estamos aqui com a Baixinha, também com a Lisa, né, presidente também, vice da Associação de Moradores do Jardim Botânico, e do Deoli Greff, né, que integra a prefeitura como coordenador de relações institucionais. Está aqui comigo também a Mayra Schneider, né, minha colega jornalista, que ajuda na produção do debate, também dos cadernos dos bairros. Vamos começar então esse segundo bloco falando um pouco sobre um assunto que também, né, o Deoli falou brevemente sobre, mas que é um assunto que também dialoga diretamente com o desenvolvimento dos bairros de Lajeado, que é a mobilidade urbana. A gente está aqui de frente para Carlos Porfírio, que é uma das ruas mais importantes aqui do município de Lajeado, que liga a cidade com Santa Clara do Sul, também dá acesso a 130. A Carlos Porfírio é uma rua que ela, como disse também a Lisa quando veio para cá, né, ainda era uma rua de chão batido, né, sequer tinha asfalto, e que hoje tem essa importância, né, para Lajeado também, aqui para a região, também com algumas demandas muito pontuais, né? A gente vê muitos também, por vezes, a questão de acidentes, também a questão do trânsito. Como que vocês enxergam, sim, a questão da Carlos Porfírio, mas também de outras ruas, como, por exemplo, a Avenida dos Ipês, que também é uma rua muito importante, a própria Benjamin, são vias que integram, né, esse bairro e que têm importâncias históricas para a cidade. Como que vocês avaliam hoje a mobilidade aqui do bairro Jardim Botânico? Bom, eu como uma cidadã, como não conheço muito leis, regras, projetos, tá? Estou falando como moradora. Eu vejo que falta um pouco de planejamento. Simplesmente é aberto loteamentos, a cidade está crescendo, nossos municípios ao redores, as áreas estão terminando e não está sendo projetado nada de rótulas, de redução de velocidade, e eu acho que falta um olhar especial em cima disso. Voltando a dizer, eu não tenho conhecimento nenhum de trânsito, Uhum. mas que está precário, nós estamos, A né? gente olha a Carlos Porfírio, é uma rua estreita, né? Pode dizer assim, comparado com outras vias, como a própria Benjamin, né? Que tem aqui nos fundos do Jardim Botânico, já é um trecho duplicado, já flui melhor. Mas aqui, né, com essa ligação importante com Santa Clara, a gente pega todos os outros bairros aqui da região, a gente fala aí em torno de 20, 25, até 30 mil pessoas, todo esse entorno de bairros, mais Santa Clara do Sul, né? É uma cidade, dá para dizer, né? Deoli também está aqui conosco. Perfeito. A questão da mobilidade, eh, ela tem uma série de itens a serem observados. Primeiro deles, que Lajeado cresceu mais do que sua capacidade de acolher pessoas, né? Então, além das pessoas que nascem aqui, nós temos um grande fluxo migratório. E todos eles querem se acomodar, querem usufruir da estrutura pública, que é a locomoção, ruas, a questão da saúde, a questão da educação, a questão de igrejas também, né? Então, são vários fatores. E aqui o bairro Jardim Botânico, em especial, ele está situado entre avenidas. A Avenida Carlos Porfírio, que também é uma avenida, é uma rua, mas Uma avenida, tem as uma rodovia características. também, né? Era rodovia estadual, foi municipalizada, né, e carece de sérios, vultuosos investimentos, né? Desde o eixo da rodovia até as calçadas de passeio para os pedestres, né? Tudo isso precisa. O Jardim Botânico tem, de um lado, a Carlos Porfírio, de outro lado, a divisa com o bairro Montanha, a Avenida IP, Isso. e do outro lado, na divisa com Moinhos da Água, tem a Avenida Aurich Stirmer, e para outro lado, para o lado da BR-386, tem a Benjamin Constant, a Avenida Benjamin Constant. Então, está rodeado, cercado de avenidas, e todas elas necessitam de algum tipo de investimento, cada um com características diferentes, mas que precisam de investimentos. E, principalmente, eu diria, além dos investimentos, precisamos de educação para o trânsito. Também. Os motoristas também têm sua parcela de contribuição. Não é só culpa da prefeitura, né? Eu sei que a prefeita Cláudia Schumacher tem uma preocupação enorme nessa área, né? E tem já estudado
vários projetos de melhoramento nessa área, mas tudo precisa de vultosos investimentos. Tem como pensar no futuro sem, por exemplo, um alargamento aqui na Carlos Porfírio, né? Até porque a gente fala uma população cada vez mais crescente, né? E pega o exemplo de Santa Clara do Sul, que é uma cidade que também vem crescendo. É difícil a gente pensar num futuro com uma rua, com uma via simples, né? Como é hoje a Carlos Porfírio. Desculpa, eu estou falando muito, mas além da Carlos Porfírio, que traz o fluxo de Santa Clara para cá, nós temos que deslocar esse fluxo uma parte para a Avenida Benjamin Constant, que necessita ser aberto na ligação com Santa Clara do Sul. Isso, lá em Conventos. Então, alargamento, uma parte tem que ser alargada e outra parte tem que ser pavimentada e aberta na ligação com Santa Clara do Sul, que modificaria todo o trânsito na cidade. Só complementando essa Carlos Porfírio, além de Santa Clara, nós temos o bairro São Bento, que está crescendo muito. E todo esse fluxo está passando aqui. Então, a gente tem a lembrança de quantos anos que a gente teve a dificuldade de saída aqui na RS 130 até nós termos essa melhoria, que inclusive não está como deveria, né? Não criticando, mas já criticando, apontando, né? Apontando. Então, voltando ao caso da Benjamin, tá? É uma avenida, tem mais rápido fluxo, é outra situação que se torna problema. Muitos acidentes por velocidade. Então, não temos acesso aos bairros com segurança, né? Não, eu penso da mesma maneira, mas acho que com o passar do tempo, assim como uma vez não tinha asfalto aqui, foi projetado, foi feito, né? A nossa rua não tinha calçamento, né? Foi feito calçamento, né, Lisa? Então, com o passar do tempo, essas melhorias vão sendo feitas. Claro que não é do dia para a noite, né? Mas a gente tem que colocar isso em mente que no futuro precisa sim, né, ter uma melhoria nessa parte, para ter mais segurança para os moradores do bairro e para qualquer outra pessoa que vai estar fazendo uso da Benjamin ou da Carlos Porfírio aqui. Com certeza. São obras que demandam tempo e principalmente recursos, né? São 28 ou 28 bairros, então é um bairro que precisa de tudo isso e os outros também precisam, né? Hoje a gente está falando do Jardim Botânico, mas tudo requer tempo e dinheiro, né? Por isso a proposta da nossa associação é essa, para fazer as melhorias do bairro. O que a gente mais quer, o que nós podemos fazer agora, né, de mais imediato, que o bairro está precisando e que é possível ser feito. Não adianta a gente pedir coisas que vão acontecer daqui sei lá quantos anos, né? A gente tem que sonhar, mas com os pés no chão. É a nossa área verde que a gente quer mais brinquedos, a calçada de passeio, tem a área onde dispõe para a gente fazer uma sede, também é um anseio, uma necessidade do bairro para a gente fazer as nossas reuniões, os encontros das mulheres do clube de mães, né? As gurias gostam de jogar um bingo. Olha só. Então fazer os encontros delas é uma coisa interessante, né? A gente ter. E é a gente pode botar isso em um projeto para daqui mais um tempo acontecer, né? Devagarinho se vai longe. Eu fico admirado com o espírito da baixinha, da Mara Markman, que ela coloca as questões assim do bairro em parceria com a administração municipal. Ela poderia bem estar dizendo aqui, nós já protocolamos ofício na prefeitura para construir um centro comunitário, né? E ela muda a linguagem, né? Quando no início antes eu falei que aqui o bairro Jardim Botânico tem essa mentalidade comunitária, né? Ela provou agora em falar que tem ideia de construir um centro comunitário, né? Numa parceria juntos, tá? Da associação, da comunidade, dos moradores com a administração municipal. Acho que essa linguagem que faz com que o bairro Jardim Botânico seja esse bairro diferente, tão admirado por todos. Fato, né? E acho que complemento?
importante, né, essas falas da Lisa e também da Baixinha e do próprio Deoli sobre esses assuntos que nós estamos abordando, e a gente falou um pouco sobre a mobilidade, e outro ponto que a Lisa trouxe antes sobre os acidentes, né, eu lembro que algumas vezes nós fizemos reportagens sobre esse tema ali da Benjamin por conta do excesso de velocidade. Beleza, nós temos um trecho que hoje é duplicado, que o trânsito flui melhor, mas aí o Deoli tocou num ponto importante que é a educação no trânsito, né? O pessoal aproveita que é um trecho que está melhor e pisa um pouco no acelerador, né? Então acaba acontecendo alguns acidentes, algumas tragédias, né? Como atropelamentos com morte. E acho que o desafio também na mobilidade aqui no bairro também é esse, né? Que nós, além dos investimentos, além das necessidades de melhorias, as pessoas também têm a consciência, né? De que precisam cuidar, né? Nesse sentido. É bem observado, porque nós temos que pensar num todo, né? Não podemos pensar o bairro Jardim Botânico de forma isolada como uma ilha. Temos que pensar, porque em ampliar, em duplicar né, a Carlos Porfírio, vai beneficiar outros bairros, São Bento, Conventos e até localidades, municípios vizinhos. Em melhorando a Avenida Benjamin Constant, que também corta o bairro, nós estamos beneficiando conventos, né, vários outros, Bom Pastor, né, Montanha, vários outros bairros. Então, isso tem que ser pensado num todo, de forma conjunta, né? numa planificação para a cidade. Muito bem, né? Importante também essas colocações sobre a mobilidade urbana, e agora também a Baixinha e a própria Elisa falaram sobre o assunto da área de lazer da própria associação, né? Hoje a associação ela não tem um espaço próprio, né? Posso estar enganado, mas vocês fazem as reuniões até inclusive no próprio estabelecimento ali de vocês, né? Como é que vocês estão projetando, né, esse espaço próprio da entidade? Então, isso, as reuniões a gente realiza ali na lancheria, né? E até no dia 22 de julho, nós teremos uma reunião com uma proporção maior, que a gente gostaria que os demais moradores participassem. Então, a gente está vendo com o pessoal da Capela São José para fazer ali. Porque o nosso espaço ele comporta hoje Capela umas. São José, essa que fica mais aqui na Aqui na entrada do entrada do bairro, bairro, né? isso é. 130. Que o nosso espaço hoje ele comporta umas 40 pessoas, né? Então, como eu disse, quando as gurias querem jogar bingo, fazer os encontros do clube de mães, o espaço já fica pequeno. As nossas galinhadas, né? E até mesmo para as reuniões maiores. Sim. Então, a gente tem sim esse desejo de mais para frente construir uma sede própria. Porque essa sede própria que a Baixinha fala, ela tem uma função muito importante, pelo menos no meu ponto de vista, porque o bairro não pode viver só de reivindicações e melhorias sem pensar no espírito comunitário. E essa sede da Associação de Moradores, na verdade, é uma sede do bairro que vai ser usada por todos. Tem aquelas questões assim, tem uma família que o filho completa 15 anos e quer fazer uma festa. Faz a primeira comunhão, o aniversário, as bodas, tantos outros encontros e mesmo eventos que a associação promove. São João, Dia das Crianças, Natal, na Páscoa. Ter um local público, né, que é da comunidade para fazer os eventos. Isso tem um papel assim extraordinário, porque isto cria vínculos entre os moradores. Eles terem um ponto de encontro, terem um local de convivência, de confraternização. Isso faz toda a diferença num bairro residencial como deseja o Jardim Botânico. E eu conversava contigo antes, né, Deoli, que eu estive agora recentemente no Hidráulica, e eu não conhecia, mas o Hidráulica tem uma sede também, né, com espaço muito bom, assim, e claro, precisa de melhorias, mas que bom que o bairro tem, né, esse espaço, e que bom será quando o Jardim Botânico também tem um espaço próprio, uma sede, né, para essas atividades. Até para complementar essa situação de eventos, a gente tem um exemplo bacana, que é o seu Wilson, que alguns dizem é o do outro lado do bairro, do outro lado da Benjamin. Ele, em Vizinhos, teve a iniciativa onde ele cuida de uma área verde, né? Ele iniciou fim de ano com arrecadação, com brinquedos para as crianças para Natal. E como o nosso Jardim Botânico é recém-bebê de 2 anos, né? A gente também fez ano passado, no primeiro ano já,
para o Dia das Crianças, para o fim de ano, a gente consegue doações com muitas empresas do nosso bairro. Isso é satisfatório, mais uma vez, para unir a nossa comunidade. E a gente quer cada vez aumentar esse número de crianças serem beneficiadas. E com isso, nós tendo a nossa sede, é uma organização diferente, porque pode ter imprevistos de tempo. Como é que a gente vai fazer numa rua se não conseguimos complementar uma festa num dia de chuva? Então, uma criança vai ficar muito triste quando vai se preparar uma fantasia para um Halloween e o tempo não deixa. Então, é fundamental essa conquista futura que vai ser com certeza, né, Baixinha? Vai sim. Vai sim. Com certeza a gente vai chegar lá. E são inúmeros eventos que vocês promovem aqui no bairro, né? Para angariar fundos, também para buscar outros investimentos, né? Na verdade, complementar investimentos e beneficiar ainda mais o bairro. Sim, com a ajuda da Karine agora, né, que é a nossa promotora de eventos. E tem o Maurício também, que ajuda bastante. Mas sim, a gente promove as galinhadas, né? Festa para as crianças. Que mais que a gente tem já programado? Halloween. O Halloween. Então, foi ano passado, foi o primeiro ano. A gente iniciou, para vocês entendermos um pouco, como a Baixinha disse no início, a primeira ideia, nós precisamos dinheiro para abrir o nosso CNPJ. Então, a gente fez, primeiramente, o O cachorro cachorro-quente. quente, isso aí. E aí, sobrou tanto, compramos outros itens e fomos pedindo algumas doações. Então, assim, ó, é gratificante, tá? Quando a gente vai nos nossos estabelecimentos, onde a gente consome todo dia, né? E ganharmos doação é gratificante. Pode ser o mínimo que for, mas sim, eles dizendo sim para nós, né? E a colaboração dos demais dos moradores, né? Além dos comerciantes do bairro, os moradores que vão junto pedir: "Ah, eu tenho um conhecido que tem uma empresa e ele gostaria de colaborar", sendo com bala, com pirulito, chocolate ou valor em, né, em dinheiro, porque a gente coloca brinquedos, a gente fez pacotinhos para o Natal. Outra coisa legal que a gente faz é a mesa compartilhada, né? Cada cada família que vem traz um prato e depois todo mundo faz uma mesa num comum e vai fazer aquela integração, traz seu chimarrão, quer trazer pipoca, chá, um café, e é comunitário, já diz comum, para o bem comum de todos. Que eu acho que é dessa forma que funciona melhor. A Lisa ajuda de um lado, a Karine ajuda do outro, o outro morador vai ajudar, eu vou me doar um pouco, cada um doando um pouco de si para o bem comum do bairro. E não é só o papel da associação, né? Mas sim da comunidade como um todo. Como um todo, a gente quer que todos os moradores, ou a maioria deles ao menos, participem, né? Porque fica mais legal, fica mais leve, né? Com certeza para a gente que está na diretoria, é mais leve quando o pessoal vai ajudar, vai colaborar, seja trazendo críticas para melhoria ou uma colaboração, sempre vai ser bem-vindo para o crescimento do bairro e do bem comum de todos os moradores. Importante, né, esse comentário da Baixinha, né? É interessante esse movimento de união, né, desse espírito, né, das pessoas de ter esse trabalho conjunto aqui no Jardim Botânico. Nós estamos com o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e também da Imogel. Nós vamos fazer então mais uma pausa, né, e nós voltamos na sequência aqui do Jardim Botânico. Muito bem, nós estamos de volta com o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Desta vez nós estamos direto do Jardim Botânico de Lajeado, né, um dos principais pontos turísticos aqui da nossa região, para falar um pouco sobre o próprio bairro Jardim Botânico, mais recente da nossa história aqui do município de Lajeado, e também do bairro Montanha. Nós estamos aqui com o pessoal da Associação de Moradores do Jardim Botânico, né,
a Baixinha e também a Lisa, e também o Deoli Greff, representando o município aqui, ele que é coordenador de relações institucionais. Eu vou aproveitar então a presença do Deoli aqui, né, Mayra, até porque nós infelizmente não podemos contar hoje com o pessoal da Associação do Montanha, e questiono o Deoli sobre o que está mais chegando, né, de reivindicações. A gente sabe que o Montanha é um bairro que também vem crescendo bastante, é um bairro que tem uma pegada também cada vez mais comercial, né? O Montanha tem muitos comércios, mas é um bairro com muitos desafios, principalmente no campo da mobilidade. O que tem chegado assim para vocês em relação ao Montanha? Sobre o bairro Montanha, sim, cada bairro tem as suas características e as suas carências, suas necessidades e também suas vantagens, seus diferenciais positivos, né? Então, assim, no bairro Montanha, observa assim que disparado a reivindicação que mais nos chega é a duplicação da Benjamin Constant naquele trecho, justamente no bairro Montanha, Isso. né? É ali na Subida ali, né? subida, Do florestal, né? isso, na antiga Alvebra para cima, para quem é dos mais antigos, se localizam fácil, né? Ou os bombeiros, que também existiam lá uma época, né? Então, essa é uma parte, e também no bairro Montanha se pleiteia, aí, claro, eles têm que partir da iniciativa do setor público, é a ligação da Avenida dos 15 com a Irmã do Weisheimer. Essa ligação ali é um trecho curto, mas que é muito dispendioso, porque é a travessia da RS 130, né? Mas essa ligação faria toda a diferença, até para o bairro Jardim Botânico também, porque quem vai pelo lado da Benjamin pode desviar e descer lá pela Irmã do Weisheimer, né? Que facilitaria muita a mobilidade, especialmente para aqueles que vão para Univates ou para algum local no bairro São Cristóvão, né? Não precisariam vir por dentro, poderiam desviar por fora, né? Então, essas são duas questões assim primordiais e que muito se fala no bairro Montanha, né? E claro, os outros bairros também têm suas necessidades, e eu tenho me dedicado muito nas questões de suporte na organização das associações de moradores, né? Porque para qualquer relacionamento entre a associação e a administração municipal, temos que partir da documentação. Se a documentação não estiver em dia, não há como o município, a prefeitura, fazer qualquer tipo de parceria. Sim. Tranca, né? Então, a gente tem observado que alguns gestores das associações de moradores não têm tido a mesma preocupação como aqui nós temos com a Baixinha e com a Lisa, né? Que fizeram a assembleia, se preocuparam em redigir a ata, se preocuparam em encaminhar, registrar, né? Para fazer essa parte, né? A parte legal. Isto, quando chega na prefeitura um protocolo aqui da Associação de Moradores, a primeira coisa que se verifica é a documentação. Se ela está em dia, flui. Faz a diferença, né? E se não estiver em dia, olha, aí complica. A chance de não avançar é grande, né? É grande, porque para remendar uma assembleia, né? O simples fato de uma assembleia de eleição, que normalmente é convocada por Assembleia Geral Ordinária, e alguns conseguem colocar Assembleia Geral Extraordinária. Só essa palavra modifica tudo, porque não combina com o Estatuto, né? Então, é impugnado, né? E aí tem que refazer. Isto é uma mão de obra, né? Muito grande. E outra questão que eu estou observando, estou apenas há 3 meses lá no meu setor, né? Mas o que eu tenho feito, eu tenho lido muitos estatutos, né? E olha, tem muito estatuto que precisa urgentemente ser reformado, porque tem textos lá que são simplesmente impraticáveis, né? Não tem como aplicar, né? Tem artigos lá que eu não sei, na época que foi redigido, as realidades eram outras, né?
mas hoje são impraticáveis, né? Então, pediria que as associações de moradores olhem para os seus estatutos, né? E peçam ajuda. Eu estou lá justamente para ajudar, né? Foi a Cláudia disse, ajuda as associações, vai lá, faz o que tem que ser feito, porque é, é ali que começa toda a vida, todas as ações da Associação de Moradores começa com a estrutura legal, jurídica da associação. Legal, um importante comentário do Deoli, né, Mayra? Eu acho que é importante, né, essa colocação dele também, porque muitas associações hoje não dispõem, né, de uma estrutura, não dispõem também dessa questão legal, né? Então é importante estarem atentos. Não, é só para descontrair um pouquinho. Uhum. Tem uma associação que, que fez um Ctrl+C, Ctrl+V, esse que se diz, né? Isso. Um copia e cola, né? Ficou. E lá no meio colocou lá que artigo 26, né? A associação segue as regras da Associação Nacional de Aeromodelismo Nossa. e suas regras da ANAC, né? Então, assim, Aí complica, né? É, Sim. Aí fica realmente muito complicado. Acho que é importante essa colocação, né? então tem que ler o que foi aprovado, né? O que vai ser levado para a Assembleia, né? E aí, então são questões assim que tem que evitar. Isso não deveria acontecer, Uhum. né? Mas como aconteceu, tem que reformar, tem que ajustar o estatuto. Certeza. Mayra, aproveitando também, né, a presença aqui das meninas, e acho interessante a gente falar um pouco sobre isso, e no primeiro bloco tu falasse também sobre a UPA, né? O Jardim Botânico é um bairro que nasceu já com um equipamento público muito importante, que é a UPA, completou agora em 2024 10 anos de atuação aqui em Lajeado, mas também tem escola, né? Tem a escola aqui na entrada do bairro, que então era Moinhos d'Água, e também sobre equipamentos públicos, né? E acho que seria interessante se a própria Lisa e a Baixinha falassem hoje como é que vocês enxergam, assim, questão de necessidade, o que o bairro hoje tem e o que ele pode ter na questão de equipamentos públicos, além de na área de lazer, né? O bairro está bem servido na questão da saúde, na educação, na segurança pública. Bom, em questão de satisfazer o morador, ou cada caso é um caso, então com certeza tem gente que está precisando casos de saúde, às vezes precisa mais de um auxílio, tá? Uma divulgação, de um apoio. Então, acho que isso até a nossa associação pode, o nosso grupo, pedir opiniões de ajuda, escolas. A princípio, eu não vejo muita necessidade de creches, nós temos, né? Isso eu já comentei na outra vez com a Estão bem Mara, com o servidos já, Matheus, né? já estamos servidos. Mas claro que muitas vezes falta informações, tá? Então, trocarmos ideias, é isso que a gente quer juntar na comunidade. Então, tem muita coisa que talvez eu saiba, a baixinha não, ou vice-versa, e assim é todos os moradores. Então, acho que o diálogo é o que faltava. Então, essa oportunidade que a gente está tendo aqui com vocês está esclarecendo muitas coisas, eu tenho certeza. Uma delas é o que o Deoli acabou de dizer, essa ajuda é fundamental, tá? Tem muita coisa que eu não tenho nem ideia de como fazer os documentos, e ele está aqui. Então, isso é no geral, o bairro é isso, a gente precisa comunicação, em primeiro lugar, né? Importante aqui no bairro Jardim Botânico, a Baixinha Lisa bate muito em cima daquela questão da área de lazer, para atividades de recreação, de prática esportiva, né? Diferente de pleitear um ginásio de esportes, né? Porque tem sido, antes, ainda complementando a pergunta de antes, também tem sido uma solicitação de vários bairros o ginásio de esportes. Eu fico entre ginásio de esporte e área de lazer, eu fico com a área de lazer, né? Porque ela é mais abrangente, possibilita mais atividades e mais Quer menos finalidades. investimento também, né? Exato, é isso que eu queria complementar. O que precisa o gasto para começar para termos um ginásio e para nós termos uma área de lazer? Nós temos a área aqui. E a gente, mais uma vez, junto com a administração, a gente vai cuidar. Tá? Então a gente está disponível a isso. O próprio resultado desses eventos, os brinquedos, das festas das crianças, eu acho que usufruindo mais uma vez da área,
todos vão cada vez gostar mais. E isso a gente quer ser exemplo, a gente quer fazer para eles mostrar, para eles sentir, né? E a gente já tem também moradores que estão se oferecendo para ajudar, para adotar essa área depois, né. Que também não adianta a gente construir algo e abandonar, isso vai precisar de manutenção, de cuidados, né. E nós, da associação, juntamente com tem moradores já se: "Olha, eu vou ajudar, e vocês precisam de alguma colaboração para, fazer uma limpeza? Vamos fazer um mutirão?". Nós já temos moradores se oferecendo para isso acontecer. Então é aí que a gente vê que é o bem comum e que dá certo. Quando não é uma coisa que vai ser feita daqui 10 anos ou que vai ser muito onerosa. Não, é uma praça com brinquedos, eu mais fácil, mais simples de ser feito, né. E E o combina principal já tem que é a área, né? e Isso, com e eu acho que acho não, tenho certeza que uma área verde combina muito mais com o jardim botânico do que um ginásio, né, exato. né. E a manutenção de um ginásio, isso implica em valores permanentes mensais. E se fura aquelas folhas de zinco do telhado, não é um morador que vai lá resolver. Exato. Precisa de um andaime, precisa de todo um esforço, tem que saber fazer. E manter uma área verde, o jardineiro, o morador lá que até quero crer que faça isso por hobby, por uma ocupação sadia para o dia a dia dele. Inclusive, como a gente já teve a notícia semana passada, que a estrutura de um campo de futebol será logo aqui na Avenida dos Ipês, onde todos vão poder usufruir. Então, Cessenat. isso aí. Então, ali nós já temos uma estrutura, né? Bem importante, né, acho que esses comentários, né, Maíra, bem legal conhecer um pouco mais, né, da realidade do Jardim Botânico, e tu que vem percorrendo bastante, né, o bairro nas últimas semanas também está tendo essa imersão, né, para conhecer mais. Eu que não conhecia, né, Uhum. praticamente nenhum bairro em Lajeado, então poder fazer parte desse projeto agora dos bairros e conhecer um pouquinho mais de cada um, né, das necessidades, né, dos desafios, né, das vantagens das próprias associações, né, é muito bacana isso. E outro ponto que eu queria até destacar também é a questão da segurança, Uhum. né, a gente sabe que Lajeado, né, tem aí uma redução nos índices de criminalidade e a gente percebe que o Jardim Botânico é muito tranquilo, né, Lisa? Até inclusive a gente já comentou sobre isso também, como é bom você poder circular pelas ruas de Lajeado e você se sentir mais seguro, né? Isso é claro, isso é resultado também de todo um trabalho realizado pela polícia, mas como vocês veem esse aspecto aqui no Jardim Botânico? Que continue assim. É verdade. Sim, a gente tem um cuidado quando como o bairro, acaba sendo pequeno, né, no final, a gente sabe quem é morador, quando tem alguém suspeito, mais uma vez a comunicação, né. Então a gente tem que cuidar um do outro, né. E esse cuidado, as casas, voltando ao que o Deuri disse lá do início, a nosso bairro ele está com casas, com famílias, então não é um local comercial, não é de prédios, mais um lado positivo que faz a diferença no bairro Jardim Botânico, né. Isso mesmo. Muito bem, né? Esse é o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, né? Uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Nós então estamos chegando ao final dessa edição. Queria rapidamente agradecer aos convidados, né? Passar rapidamente a palavra para a Baixinha. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Presidente da Associação de Moradores. E claro, ficamos à disposição sempre quando precisar de alguma situação. O Grupo A Hora também está sempre disponível para atender as demandas, ajudar a atender as demandas de vocês, né? Eu que agradeço o convite por poder participar e com certeza se preparem, porque a gente vai precisar de vocês nos próximos dias, nos próximos meses, né? A gente vai ter muita programação aí pela frente. E também convidar aos moradores do nosso bairro que venham participar das nossas reuniões, colaborem com ideias, né? E que tragam isso para dentro das reuniões ou chamem no grupo para a gente melhorar cada vez mais o nosso bairro. Muito bem. Lisa, obrigado. Eu que agradeço. Como volto a dizer, é uma oportunidade, se não fosse esse trabalho, essa atenção, que essa iniciativa que vem de vocês, do grupo,
não teríamos esses resultados. E só assim para nós alcançarmos mais um ponto positivo em conquistas. Obrigada, gente. Deoli, obrigado aqui representando a administração municipal. Também o meu agradecimento ao Grupo Ahora por abrir esse espaço para os bairros e para trazer a público essas experiências tão positivas, tão gratificantes como aqui no bairro Jardim Botânico. E também agradecer ao patrocinador, né, a Imogel, né, por possibilitar viabilizar essa participação nossa aqui nesse programa que assim é tão importante compartilhar isso, né, essas experiências tão positivas. Legal, então. Mayra Schneider, obrigado pela parceria. E para onde vamos no próximo mês? Para onde vamos no próximo mês? Eu estava procurando minha cola aqui, Olha viu? aí, ó. Por isso que é bom a gente ter uma colinha junto, né? Um dos bairros que eu lembro aqui que é o Bom Pastor O outro é Convento. e o Conventos, então vai ser outro desafio bacana da gente trabalhar na nossa próxima, né, no nosso próximo jornal, né, nossa próxima edição do Jornal dos Bairros, e vai ser um prazer imenso poder contar contigo de novo, Da fazer mesma parte forma. desse projeto. Muito bem, obrigado. Obrigada a Mayra. todos os convidados, Deoli, a Lisa, a Baixinha, e vou lá provar teu lanche, viu? Muito bem, então, obrigado ao pessoal que nos acompanha também nas redes sociais, nas plataformas digitais do Grupo Ahora e também na 102.9. Então, próximo debate em julho, né? Conventos e também o Bom Pastor. Muito obrigado a todos e até a próxima.